Olá pessoal, eu conto na coluna de hoje um pouco da ditadura militar e 10 pontos que são considerados heranças e mazelas daquele regime que trouxe muita destruição a vários pontos que o Brasil sofre até hoje. Entre eles a gente faz uma analogia às milícias que surgiram através da atuação de áreas pelo Estado naquela época, controle social e também controle econômico de áreas onde existiam, por exemplo, opositores. Tem também vários dados sobre a inflação, como a inflação explodiu na época da ditadura e como o milagre econômico aconteceu, o chamado milagre econômico dos anos 60 para 70, foi feito com base no superendividamento e com achatamento extremo da massa salarial. O salário mínimo, por exemplo, no Brasil, ele passou a valer ao final de 85, quando acabou a ditadura, metade do que valia quando foi lançado em 1940. Além disso, nós tivemos aí uma imensa explosão da desigualdade social, os ricos passaram a concentrar mais rendas, o pobre considerou-se a ter menos renda, parte da renda do Brasil, assim como o Nordeste viveu migração, a Amazônia viveu morte de indígenas e povos tradicionais, houve um colapso em várias áreas, inclusive quando o Brasil passou a fase da redemocratização. Em vários números e também conversa com especialistas e professores da área, são ressaltados pontos também como a corrupção, que começou forte na ditadura militar, com as empreiteiras fazendo um pequeno clube ali para construções de grandes obras como Transamazônica, Itaipu, tudo isso que não tinha controle social, não tinha fiscalização, não havia análise das contas e também, principalmente, sobre a questão da perseguição a opositores, falando que, por exemplo, se houvesse hoje emissoras, como é a Jovem Pan, no caso, crítica ao governo federal, ela seria caçada, jornalistas poderiam ser presos e até mortos, como foi o caso do Vladimir Herzog, além de atos contrários a ditadura, no caso ao governo militar, depois do AI-5 de 68, eram esmagados à força dura dos militares. Então, nesses 10 pontos, a gente explica um pouco. É bom que a gente diga, é uma forma resumida de se falar, porque tem muitos outros, mas os principais que a gente considerou para trazer esse especial para você. Qual